Graça e paz, meus irmãos. Hoje quero meditar com vocês sobre a virtude de quem acolhe as pessoas. O texto no qual estaremos meditando está no livro do profeta Jeremias, no capítulo 23, versículo 1. Neste texto, o Senhor diz que quão terrível será o julgamento sobre os líderes do seu povo, do povo de Israel. E o Senhor justifica essas palavras dizendo que esses líderes deveriam cuidar do seu povo, como os pastores cuidam das suas ovelhas. Mas esses líderes causaram foi a destruição da nação de Israel, que foi conquistada pelo Império Babilônico. E não só causaram a destruição, como também espalharam o povo de Deus no cativeiro. Quem eram esses líderes? Esses líderes eram os governantes, os magistrados, os sacerdotes, que deveriam cuidar do povo de Deus, mas estavam ocupados com a idolatria, com o suborno, com a ganância. Eram essas as ocupações desses líderes. Os governantes ocupados com a idolatria, de servirem a outros deuses, de prestarem culto a outros deuses. Os magistrados ocupados em negociar suborno para julgarem a causa dos menos favorecidos. Os sacerdotes ocupados com a ganância que o dinheiro trazia dos sacrifícios que o povo de Deus, com esforço e sofrimento, tinha que comprar os animais para as ofertas do templo. Tudo isso, meu irmão, minha irmã, esses pecados dos líderes que deveriam cuidar do povo de Deus como os pastores cuidam de suas ovelhas, resultou do fracasso da liderança de Israel, porque os governantes, os magistrados e os sacerdotes foram punidos pelo Senhor. Lembro que o Senhor disse por meio da boca do profeta Jeremias: quão terrível será o julgamento sobre os líderes do meu povo. Todos esses pecados trouxeram o fracasso para esses líderes e trouxeram a vergonha para o povo de Israel, que também não era um povo inocente, porque estava igualmente com os governantes envolvido com a idolatria. E o pecado da idolatria trouxe para o povo de Deus naqueles dias a vergonha de serem espalhados no cativeiro na Babilônia. Neste texto, meus irmãos, para meditarmos sobre a virtude de quem acolhe as pessoas, nós encontramos duas mãos: a mão destruidora e a mão restauradora. A mão destruidora dos líderes de Israel, que deveriam cuidar do povo de Deus como os pastores cuidam de suas ovelhas, mas causaram a destruição da nação de Israel e espalharam o povo de Israel no cativeiro na Babilônia. Estes
usaram as suas mãos destruidoras. Nós encontramos as mãos desses líderes neste texto. E esse texto também mostra a mão restauradora, a boa mão do Senhor, que permitiu que o povo fosse para o cativeiro como punição da idolatria, mas que posteriormente juntou o seu povo novamente na terra de Canaã, trazendo o seu povo do cativeiro. Nós encontramos a mão destruidora, nós encontramos a mão restauradora. Ao contrário da mão destruidora, que não fazia o bem para o povo de Israel, que não cuidava do rebanho de Deus, porque estava por demais ocupado com o seu pecado, o pecado dos líderes. Ao contrário dessa mão destruidora, que não fazia o bem, a mão restauradora, que é a boa mão do Senhor, ajuntou o que a imprudência desses líderes causaram na vida do povo de Deus naqueles dias. Imprudência, meu irmão e minha irmã, não faz parte da virtude de um líder do povo de Deus. A imprudência, ela anda de mãos dadas com a irresponsabilidade. E os líderes do povo de Deus naqueles dias foram irresponsáveis, ocupando-se com a idolatria, com o suborno, com a ganância, deixaram de cuidar do povo de Deus. A imprudência desses líderes foi a mão destruidora da nação de Israel naqueles dias, levada para o cativeiro na Babilônia. A imprudência anda de mãos dadas com a irresponsabilidade. A imprudência anda de mãos dadas com a negligência. Eles foram negligentes. Eles se descuidaram do povo de Deus. Eles não tiveram atenção com o povo de Deus. E o descuido e a desatenção é um sinônimo de relaxamento, é um sinônimo de distração fácil com outras coisas. E foi isso que aconteceu com os líderes do povo de Deus naqueles dias. Eles relaxaram ao cuidarem de outros assuntos, a não ser cuidar do povo de Deus. Cuidaram mais da idolatria, do suborno e da ganância. Foram relaxados no serviço que Deus lhes confiou de cuidar do seu povo, de cuidar do seu rebanho. Eles se distraíram facilmente. Os reis pela idolatria, os magistrados pelo suborno e os sacerdotes pela ganância. Meu irmão e minha irmã, você consegue ver a mão destruidora neste texto? Eu consigo. Mas também eu consigo ver a mão restauradora de Deus, que, ao contrário da mão destruidora, ela não divide, ela ajunta, ela não separa, ela reúne. A mão destruidora, ela causa o fracasso e a vergonha. A mão restauradora de Deus, ela causa não o fracasso, não a vergonha, mas ela causa o louvor, a glória, a honra do Senhor para com o seu povo, exaltando o seu povo. Meu irmão, minha irmã, é muito perigoso ser uma mão destruidora.
É muito perigoso fazer a obra de Deus, cuidar de pessoas que Deus lhe confiou com a imprudência. É muito perigoso ser irresponsável. É muito perigoso ser negligente. É muito perigoso ser descuidado. É muito perigoso ser desatento. É muito perigoso cuidar do povo de Deus com relaxamento. Cuidar do povo de Deus distraindo-se facilmente com outras coisas. Por quê, pastor? Porque aquilo que é destruído, meu irmão, minha irmã, pela nossa imprudência, não pode ser restaurado. A verdade é que o povo de Israel nunca mais foi um povo depois do cativeiro como o era antes do cativeiro. Nunca mais o povo de Israel teve a sua independência política. Sempre o povo de Israel sofreu com a opressão de outros impérios. E tudo isso porque os líderes de Israel, os líderes do Reino do Sul, aqueles que sucederam ao trono de Davi, não cuidaram do povo de Deus. Lembre, meu irmão, minha irmã, quando você é imprudente, quando a sua imprudência anda de mãos dadas com a irresponsabilidade, com a negligência, com o descuido, com a desatenção, fazendo as coisas relaxadamente, fazendo as coisas, distraindo-se facilmente com outras, outra coisa não ocorre na sua vida senão o fracasso e a vergonha. E tenha certeza que aquilo que foi destruído com as suas próprias mãos não pode ser restaurado. Mas esse texto não apenas nos fala da mão destruidora, nos fala da mão restauradora. Embora tenha sido a imprudência daqueles homens maus envolvidos com a idolatria, com o suborno, com a ganância, embora tenha sido a imprudência deles que havia destruído a nação de Israel e espalhado o povo de Deus no cativeiro na Babilônia, a mão de Deus, ela foi mais forte do que qualquer mão daqueles líderes. A mão de Deus foi mais forte do que a mão destruidora dos governantes. A mão de Deus foi mais forte do que as mãos destruidoras dos magistrados. A mão de Deus foi mais forte do que as mãos destruidoras dos sacerdotes. Lembre-se disso, meu irmão, minha irmã. A mão de Deus é mais forte do que qualquer outra mão humana que possa destruir a sua vida. No serviço de Deus, nós encontramos as mãos destruidoras e encontramos a mão restauradora. Eu quero crer, meu irmão, minha irmã, que você seja uma mão restauradora, que antes de se envolver com o pecado, você tenha a consciência que a sua imprudência te levará a fracasso, te levará à vergonha, e aquilo que pelas suas próprias mãos forem destruídos não poderá ser restaurado. O que acontece na nossa vida, e aconteceu na vida do povo de Deus naqueles dias, é que a mão restauradora de Deus ajuntou a parte fiel de Israel que havia sido levado para o cativeiro. O que aconteceu é que a mão restauradora de Deus reuniu novamente o seu povo, tirando-o do cativeiro posteriormente e trazendo-o novamente para a terra prometida. No nosso serviço a Deus, nós podemos fazer o papel do destruidor
ou podemos fazer o papel do restaurador. Eu quero que você saiba, meu irmão, minha irmã, que quando você faz o papel do destruidor, você está usando outras pessoas a serviço do seu próprio interesse. Quando você faz o papel do restaurador, você não usa ninguém a serviço do seu próprio interesse. Pelo contrário, você como restaurador, você reúne, você ajunta aquilo que o destruidor fez por perecer. Por isso que no serviço de Deus, enquanto o destruidor usa o rebanho de Deus e aqueles líderes, tanto os governantes como os magistrados, os sacerdotes, usavam o povo de Deus, o destruidor, ele usa o rebanho de Deus para servir aos seus próprios interesses. Mas o restaurador, ele reúne, ele ajunta aquilo que foi destruído, que sobrou da destruição. Por isso há uma diferença muito grande entre o pecado do destruidor com as virtudes do restaurador. O pecado daqueles destruidores foram a idolatria, o suborno e a ganância, que levou a nação de Israel ao fracasso e levou o povo de Deus à vergonha. Mas as virtudes de um restaurador são virtudes de cuidar do povo de Deus, de cuidar daqueles que Deus lhes confiou. Quais são essas virtudes, pastor? Coragem para defender, vigilância para guiar, paciência para restaurar, prontidão para alimentar e, acima de tudo, fidelidade para com Deus. Virtudes essas que passaram de longe na vida daqueles líderes. Não tiveram coragem para defender o rebanho de Deus do Império Babilônico. Não tiveram a vigilância necessária para guiar o povo de Deus para que este povo não se envolvesse com idolatria. Não tiveram a paciência necessária para restaurar as suas próprias vidas envolvidas com o pecado. E, acima de tudo, não tiveram fidelidade para com Deus, que era o dono do rebanho. Assim, meu irmão, minha irmã, a virtude de quem acolhe as pessoas a quem Deus lhe confia são estas: a coragem para você defender alguém, vigilância para você guiar alguém para que este alguém não se desvie do caminho do Senhor, paciência, se porventura essa pessoa que está sob seus cuidados se desviar, você ter a paciência para trazê-la de volta para o caminho do Senhor. A prontidão, meu irmão, minha irmã, de você estar sempre atento e fazendo as coisas para que aquele a quem Deus lhe confiou seja atendido por você em todas as suas necessidades. Essas são virtudes que são coroadas com a fidelidade a Deus, porque Deus, Ele é o dono do rebanho. Deus apenas nos confia vidas. Ele me confia a vida da minha igreja. Ele confia a você, meu irmão, minha irmã, a vida de sua família. Assim como outros no seu dia a dia têm outras vidas que lhes são confiadas. E como virtudes para acolhermos estas pessoas, não nos pode faltar coragem, vigilância, paciência, prontidão e, acima de tudo, fidelidade para com Deus. Meu irmão, minha irmã, você usa as pessoas para servirem aos seus próprios interesses?
Lembre-se que o povo de Deus não pertence a um governante. O povo de Deus não pertence a um magistrado. O povo de Deus não pertence a um líder religioso. O povo de Deus pertence a Deus, que é o dono do rebanho. Por isso, se você tem alguém sobre a sua guarda, sobre a sua proteção, sobre o seu cuidado, que você possa ter o discernimento necessário, não para ser uma mão destruidora, mas para ser uma mão restauradora na vida dessa pessoa. Você, meu irmão, minha irmã, tem a responsabilidade pelo rebanho de Deus, pelo rebanho que Deus lhe confia. Você tem a responsabilidade semelhante à de um pastor. Qual a responsabilidade de um pastor? Coragem para defender o rebanho das feras, vigilância para guiar o rebanho, para impedir que a ovelha vagueie sem rumo certo, paciência para restaurar a ovelha se esta se desviou pelas estradas da vida, prontidão para alimentar o rebanho de Deus e, acima de tudo, fidelidade para com Deus, que é o dono do rebanho, que foi confiado a um pastor. Você tem responsabilidade pelo rebanho de Deus semelhante ao de um pastor? Você tem a virtude da coragem, da vigilância, da paciência, da prontidão, da fidelidade? Ou você, meu irmão, minha irmã, tal como os governantes, tal como os magistrados, tal como os sacerdotes, está ocupado por demais com outras coisas do que cuidar do rebanho que Deus lhe confiou, do que cuidar da família que Deus lhe confiou, de cuidar dos empregados que Deus lhe confiou, de cuidar de pessoas que Deus lhe confiou e que é obrigação de cada um de nós não separar, não dividir, mas acolher. Que a sua boa mão, meu irmão e minha irmã, seja a mão de um restaurador, seja a mão de uma restauradora. Que a sua boa mão seja a mão que ajunta, que reúne, e não a mão que destrói, e não a mão que espalha. Que você não seja conhecido pelo nome de destruidor, mas seja conhecido pelo nome de restaurador, de restauradora. Que você seja conhecido pelo nome daquele que restaura a igreja destruída. Que você seja conhecido pelo nome daquele que restaura a família destruída e espalhada. Que você seja conhecido pelo nome daquele que restaura o seu ambiente de trabalho. Que você seja conhecido pelo nome daquele que restaura a sua cidade, destruída pela imprudência dos nossos governantes, destruída pela imprudência dos nossos magistrados, destruída pela imprudência dos religiosos da nossa cidade. Que você, meu irmão, minha irmã, tenha essa boa mão restauradora e seja conhecido como um restaurador, uma restauradora que acolhe aqueles a quem Deus lhe confia, aqueles que agora estão espalhados, mas que pela sua boa mão brevemente estarão no mesmo rebanho, que é o rebanho do Senhor, que é o rebanho da sua família, que é o rebanho do seu local de trabalho. No amor de Jesus, Senhor da igreja, que a bênção de Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja sobre você, meu irmão e minha irmã, em você repouse, em você permaneça, hoje para todos sempre. Amém.